Marco Polo Alves Clemente, e na quinta-feira, o José Carlos, fechando com chave de ouro aqui o nosso evento, tá, pessoal? Vou fazer a apresentação aqui do nosso palestrante. Bruno, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo aí. O Bruno Benites, né, o nosso palestrante de hoje, né? A gente faz a abertura com o tema Vias Seguras, Critérios e Definições para Projetos segundo Normas Técnicas e Manual de Sinalização de Trânsito Brasileiro, né? O Bruno Benites, ele é engenheiro civil, com experiência em concessões de rodovias, a atuação em análise e desenvolvimento de projetos rodoviários, foi responsável por treinamento e capacitação técnica de técnicos e equipes de instalação de elementos de segurança viária na empresa Lindside da América Latina. Ele também é membro do observador do certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária aqui, também atua como secretário do CE 016-300-005, a Comissão de Estudo de Dispositivos Auxiliares da BNT CB 016, né, de 2020 a 2021, e também é coordenador da Comissão de Estudos e Dispositivos de Auxiliares, é membro da Câmara Temática do CONTRAN, participação nas células de trabalho de materiais de fiscalização em projetos que auxiliaram no desenvolvimento de estudo de rodovias, que perdoam o Brasil, participação também em associações como a BETRANS e a BSEV, que é de segurança viária. Bruno, boa noite, seja bem-vindo aí, passo para ti aí a apresentação aí, e assim, pessoal, só para organizar a nossa dinâmica, o palestrante ele vai abordar aqui o tema da palestra, e ao final, né, a gente tem um tempo aqui de 45 minutos, e após os 45 minutos a gente abre os últimos 15 minutos, aí, mais 15 ao final, para perguntas, considerações, a gente fazer o nosso debate aí com o palestrante aí, tá bom? Maravilha, boa noite a todos. Agradeço aí demais, Giovanni, pela oportunidade. Espero que vocês estejam me ouvindo bem, tá? Se caso tiver com algum probleminha, me dá um alô. É muito bom, né, tá iniciando aqui essa semana do trânsito, né, Semana Nacional do Trânsito, fazendo essa abertura. É uma honra muito grande, ainda mais porque depois aí eu tenho grandes nomes aí, né, como o Frederico, vem depois no dia seguinte. Já vejo algumas carinhas aqui, né? Manuel tá aí, bacana, bom te ver. E aqueles que eu não consigo ver porque a gente está com a tela diminuída, né? Muito boa noite. Bom, vou trazer então aqui para vocês já a apresentação. Giovanni, eu estou sem a possibilidade. Obrigado. Acabou de abrir aqui para mim. Beleza. Bom, vamos lá. A partir do momento que eu apresento, eu não vejo mais vocês. Giovanni, eu vou pedir um grande favor, se você vê que vai estourar o tempo, você me ajuda, tá? Não, fica tranquilo, Bruno, tá? Subiu tela cheia aqui, tá? Tudo ok, pode começar. Show. Beleza, então. Então, a gente vai falar nessa noite de vias seguras. Vias seguras é um tema que está sempre em evidência, né? Rodovias que perdoam. Quando a gente fala de rodovias que perdoam, nós temos sempre como que eu posso dizer? É um conceito, né, que ele vem se estabelecendo cada vez mais. O Brasil, ele tem atuado aí há alguns anos já, né? Desde 2011, nós somos signatários do pacto que reduz, né, que tem aí a meta de redução de acidentes, não de acidentes, mas de lesão, né, de mortos e também aí a diminuição de feridos no trânsito. Vou falar um pouco sobre critérios e definições para projetos, segundo normas da BNT e manuais de sinalização vigentes. Bom, aqui, esse primeiro slide, eu gostaria de trazer para vocês um pouco o pensamento, né, é algo para a gente pensar e refletir. Então, na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Segundo Antônio Lavoisier, tudo se transforma. E a palavra inovação, né? Que vem aí do inovatio, que quer dizer renovação ou mudança, uma proposta de mudança de algo que já existe. Então, assim, o que eu trago para vocês? Nós não queremos reinventar a roda, né? Agora, né, nós vivemos um momento aí, principalmente dentro da BNT, que a gente traz tudo aquilo que já é utilizado, que já existe, nós trazemos para o Brasil
se é algo que a gente consegue tropicalizar isso, né, essa norma internacional, para que a gente consiga introduzir ela dentro das características da nossa rodovia, né, da nossa via, a gente faz isso lá dentro, mas a ideia não é reinventar nada, é trazer aquilo que já é utilizado para que a gente consiga ou melhorar ou mesmo fazer com que aquilo que já é utilizado fora seja utilizado também no Brasil dentro das nossas possibilidades. Então, eu vou trazer um videozinho para vocês. Esse é um sistema que ele movimenta barreiras de concreto, então nós já existem barreiras, já existem normas para aplicação de barreira, e a gente faz o que nesse movimento? A gente utiliza aqui a estrutura da rodovia, então a gente não faz uma ampliação, uma modificação que vai exigir aí muita execução de uma obra, e a gente faz com que aquele segmento existente possa ter a sua capacidade de trânsito aumentada simplesmente com a movimentação de barreira. Com isso, a gente evita aí, a gente traz a letalidade a zero de lesões oriundas de impacto frontal. E aí, nós, como engenheiros, né, resolvemos esse problema. Uma outra situação também que eu gostaria de trazer é com relação à colapsividade. A gente tem aqui uma norma 14.890, que é de sinalização vertical viária, suportes metálicos, e essa norma, ela dá origem a uma proposta de mudança. O suporte colapsível, que ele é projetado estruturalmente para romper. Então, ele vai fraturar quando acontece o impacto, e ele é um dispositivo testado, né, e ele é ensaiado. Então, a ideia é quebrar mesmo paradigmas, né, trazer aquilo que é de bom, que está sendo utilizado para as nossas rodovias. Gostaria de abrir, né, com esse conceito, só para deixar vocês pensando um pouco. Quando a gente fala de rodovias que perdoam, ainda temos altos números, né, de letalidade. Então, hoje, jovens entre 5 e 29 anos, eles têm aí são as maiores vítimas, né, do trânsito. E a gente, por consequência disso, nós deixamos de produzir, né? Imagine um jovem aí que está saindo da faculdade, que sofre um acidente de trânsito, um sinistro de trânsito, ele deixa de produzir para a sociedade, então isso tudo é muito ruim, né? Apesar de todo o transtorno que traz aí para a família, a perda, né, que toda a vida importa, então isso é muito interessante para a gente trazer para a conversa. O que o Brasil está fazendo, né, com relação aí à redução de acidentes e da letalidade no trânsito? Então, o Plano Nacional de Redução de Mortes, o PNATRANS, é uma lei agora que vem desde 2018, e ela traz aí já algumas resoluções que já tratam desse assunto. Então, a resolução CONTRAN 740 e a resolução CONTRAN aí 870. E dentro do PNATRANS existem pilares que vão ser trabalhados. Esses pilares hoje eles têm muito a ver com as câmaras temáticas. Então, cada câmara trata basicamente de um pilar. E o PNATRANS, ele também está sendo aí tratado, cada estado do Brasil está sendo visitado pelo secretário nacional de trânsito, né, o Frederico Carneiro, para que ele consiga também viabilizar esse trabalho junto aos estados, né, aos municípios. Falando ainda de Brasil, nós temos aqui um gráfico, né, que demonstra aí, desde 2000 a 2020, estamos dentro, né, estamos reduzindo a letalidade, os óbitos, porém, essa redução ainda não é aquela redução que a gente planeja, né, que é os 50%, em virtude do plano do inicial. E algo muito interessante que eu ouvi recente numa palestra do próprio Frederico, é que nós reduzimos 50%, a ideia era reduzir 50%, né, o objetivo, reduzir 50% de óbitos entre 2011 e 2020, porém agora, a nossa meta não é mais com base em 2000, mas sim a meta com base em 2020, ou seja, nós precisamos reduzir mais do que 50% com base na meta inicial. E aqui o quadrinho da direita, eu trago também de uma apresentação do Frederico Rodrigues,
onde ele demonstra, né, quais são as falhas, quais são as porcentagens de eventos que causam acidentes, né, que causam sinistros. Então, 44% dos acidentes, dos sinistros, são causados por falha de projeto, né? Então, pode ser aí uma falta de defensa metálica, né, que são ocasionados aqui por queda em talude, a ausência de uma proteção que vai evitar uma colisão com objeto fixo, uma saída de pista, então a gente poderia ter ali aqueles balizadores, né, um canteiro fictício, que é uma situação aí que você implementa um dispositivo de baixo custo na rodovia e você traz uma efetividade muito grande para isso. E você reduz aí, consequentemente, a colisão frontal, né, e outros tipos também de acidentes. Com relação a custos, né, sinistros de trânsito ainda é a principal causa de mortes entre crianças e adultos, como eu disse no início. Essa idade que o jovem está desenvolvendo, as suas habilidades, está trabalhando, está produzindo para o país, é a idade aí que a gente vê que pode se acontecer essa perda, né, que é inestimável, que é muito ruim, né, para todos, tanto a família quanto para as pessoas, para a sociedade. E aqui uma informação, né, que eu trouxe com base no livro Segurança Viária de 2012, publicado em 2012, que um acidente com vítima fatal, ele custa em torno de 600 mil reais. Mas o Frederico já trouxe para nós aí valores que chegam aí muito maiores do que esse índice, né? Apesar que é uma pesquisa de 2012. Aqui uma outra pesquisa do Observatório Nacional de Segurança Viária fala que esses acidentes, eles geram em torno de 1,2, né, consomem em torno de 1,2 do PIB. Então, é muito dinheiro que poderia ser investido em outras coisas e não sendo desperdiçado com um acidente, né? Poderia ser investido na própria rodovia aí para benefício dos usuários. Quando a gente fala de responsabilidade compartilhada, tem um vídeo que eu vi recentemente, eu achei muito bacana, que ele fala, né, que toda a responsabilidade da segurança viária, ela é compartilhada. Então, o projetista, depois você tem quem projetou o veículo, quem projetou a rodovia, os policiais de trânsito, né, que fazem o controle aí da fiscalização, a regulamentação de velocidade, os órgãos públicos, então todos são responsáveis e essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Então, nenhuma morte no trânsito é aceitável. A gente parte do pressuposto que os seres humanos cometem erros, os seres humanos são vulneráveis a lesões no trânsito, então nós precisamos ter dispositivos, né, de segurança que vão receber essa energia, vão transformar essa energia, diminuindo ela para que não gere tanta lesão, né, no usuário que está dentro do veículo. Vou passar aqui para vocês. Isso quer dizer o quê, né? Que o ecossistema da segurança viária, ele é compartilhado entre entre os diversos atores do trânsito, né? Então, a gente tem a administração das rodovias, que definem orçamentos, prioridades, supervisionam os fundos, né? A verba para a execução das obras. Os fabricantes de veículos, é muito importante também, né? Recente, até por conta aí do pacto, né, que nós fizemos para redução de lesões, de vítimas, óbitos, né, e lesões no trânsito, o airbag, ele está dentro desse conceito, né, então, assim, o fabricante do veículo entrou também como um agente do trânsito, né, para a segurança do trânsito.
Fabricante dos dispositivos, é muita responsabilidade você projetar, né, um dispositivo que ele passou por um ensaio, por um crash test, e dar isso para a sociedade, né, para que a sociedade tenha esse dispositivo às mãos para serem instalados ao longo da rodovia. O administrador da rodovia, né, aquele que faz o controle, né, da gestão do trânsito, que determina quais são os dispositivos, como eles devem ser instalados. O próprio motorista, que é o responsável aí por garantir, né, o cumprimento das leis, né, ele deve cumprir as leis que já existem, então praticar a segurança no trânsito, manter o veículo com manutenção sempre em dia, e os departamentos de transporte que são responsáveis também dentro dessa cadeia. Trazendo aqui, né, o professor Frederico, não sei se ele está aí, então ele traz algo para nós, assim, que é a quebra de paradigma mesmo, né, por quê? Sempre nas palestras dele, ele fala que melhorar o conforto do usuário não está relacionado à redução de sinistro no trânsito. Então, o nosso objetivo não é a redução do sinistro em si, mas é a redução da letalidade, da gravidade desse sinistro. E como que a gente faz isso? Nós tratamos as laterais das vias. Então, se eu não tenho condições de fazer uma lateral onde o veículo vai sair, vai retomar essa trajetória, então nós vamos instalar dispositivos que são capazes de redirecionar os veículos, né? Dispositivos no canteiro central, que são capazes de redirecionar, que vão evitar a colisão frontal. Então, a ideia da quebra do paradigma é isso, trazer isso para vocês. Falando de diretrizes e boas práticas, independente do motivo que leve um veículo a sair da pista de rolamento, deve-se ter um ambiente seguro, né, com uma declividade suave na lateral, para possibilitar aí diminuir a severidade de um acidente ou possibilitar a retomada desse veículo para a rodovia. E a norma, a 15486, ela está fundamentada dentro desse conceito, do conceito da rodovia que perdoa. Então, falando aqui agora do tema, já trazendo para vocês, diretrizes e boas práticas no dimensionamento e o recebimento de materiais. Então, não só é importante você dimensionar o dispositivo, mas também é importante que aquilo que foi dimensionado seja executado da forma correta. Então, o projetista foi lá, fez todo o trabalho, né, de dimensionamento dos elementos, seja horizontal, vertical ou dispositivo de contenção. Porém, dentro do recebimento desse material, o comprador ele acaba adquirindo um material que não é da mesma qualidade ou não cumpre alguns parâmetros de qualidade que são exigidos, e também a questão do aplicador, que ele deve ter a capacidade, né, e ele deve ser fiscalizado na implantação. Isso é extremamente importante. Com relação à sinalização horizontal, então, a boa prática dentro da sinalização horizontal começa na escolha adequada da sinalização em função do VDM, é extremamente importante, né? Se você tem alto VDM, você vai utilizar um termoplástico, né? Se você tem um baixo VDM ali, onde suporta uma sinalização com aplicação de tinta acrílica, então você aplica essa sinalização de acordo com o VDM, de acordo com o trânsito que vai estar rodando ali. Algumas normas, né, de sinalização horizontal que trazem padrões de recebimento. Então, como que você vai avaliar essa sinalização, essa tinta, quando você recebe ela, e também o controle após a execução. Então, a medição da retrorefletividade. Então, a partir daquele momento que você foi lá e aplicou, você consegue medir para ver se aquilo que foi contratado realmente está sendo utilizado. Então, requisitos de verificação, inspeção visual antes e após a aplicação, né? Validade do produto, será que esse produto ele está atendendo, está dentro da validade ainda? Ou está há muito tempo lá parado, já criou alguns grumos, já não posso mais utilizar? E certificados de exames laboratoriais. Então, diferente de dispositivos de contenção, um laudo, né, um teste para uma tinta é muito mais simples hoje. A gente tem laboratório no Brasil que executa. Verificação da espessura, das linhas e símbolos, retrorefletividade, tanto a inicial quanto a residual. Com relação ao pavimento, a temperatura, a umidade, o pavimento deve estar limpo, né, livre de detritos. Luminância, com relação ao brilho do pavimento, e também é extremamente importante, a necessidade do contraste.
Se você está pintando um pavimento flexível, ele tem a tonalidade mais escura, uma tinta branca resolve o seu problema. Mas quando você aplica sobre um pavimento de concreto, a tinta branca ela vai acabar sumindo, né, durante o dia. Então, você aplica ali um contraste com as larguras baseadas também nas especificações, para que você possa ver essa tinta tanto durante o dia quanto durante a noite. Extremamente importante também, né? Toda sinalização, ela deve ser visível, né? O CONTRAN fala que ela deve ser visível durante o dia e à noite. Então, aqui eu trouxe uma situação, né? Aplicação aqui. Por que essa sinalização ela vai retrorefletir durante a noite? Então, a gente tem ali a aplicação de esferas de vidro. Quando você estiver dirigindo durante a noite, o farol do veículo vai bater ali nas esferinhas e ele vai voltar, né, para o seu olho. Então, você vai conseguir visualizar aquela sinalização. Então, é decorrente dessa tecnologia. Sinalização vertical. Dentro das boas práticas da sinalização vertical, a gente tem aí também a questão da informação, né? Então, a gente vai instalar, vai aplicar a sinalização de acordo com aquela situação que a gente pretende, que está sendo projetado. Classe da rodovia, posição em função do VDM, extremamente importante, né? Eu vejo muito assim, às vezes você tem o excesso de sinalização na rodovia, isso também gera um problema, né? Porque você acaba não, ou não lendo as placas, ou uma placa ela acaba encobrindo a outra. A questão da visibilidade, questão da distância de visibilidade. Então, você tem muitas vezes uma rodovia de 120, 110 km por hora, uma letrinha pequena. Então, ela está mal dimensionada para aquela situação. Algumas orientações aqui com base na norma técnica também. E os requisitos de verificação, né? Então, o relatório de ensaio, ele deve estar atualizado. Então, você tem que ter essa periodicidade na verificação dos relatórios. Você pode exigir isso do seu fornecedor, né? Questão da rastreabilidade, toda a placa de trânsito, ela deve ter a rastreabilidade, uma etiqueta que ela não vai deteriorar com o tempo, que ela vai estar ali, né? Daqui 10 anos você vai conseguir visualizar o lote da placa, qual que é o tipo do material, quando ela foi instalada. Então, hoje, uma placa de uma película retrorefletiva, ela pode durar até 12 anos. Então, se você instala uma placa e não faz essa verificação, você pode acabar perdendo, né, inclusive a garantia dessa sinalização. Entre outras informações relevantes, a escolha do substrato também é um item muito importante. Hoje você vai instalar uma placa aérea, você utiliza um material que ele é mais leve, né? Então, a gente já tem tecnologia para placas que estão instaladas em pórtico. A gente utiliza um ACM, que é um material composto, um material, inclusive, reciclado, aí, que traz benefícios para o meio ambiente. Então, a gente não vai colocar uma placa de aço no pórtico, que é uma placa mais pesada, né? Então, eu vou ter que aumentar a minha carga de vento ali, dimensionar, às vezes, mais a minha estrutura, porque eu estou utilizando uma placa aí com substrato mais pesado. Posso fazer isso utilizando substrato mais leve. Escolha do tipo de película por classe da rodovia. Então, você tem película tipo 1, a tipo 3, a tipo 10, onde eu aplico cada tipo de película. Se eu tenho luminosidade, talvez eu não precise colocar uma tipo 10, eu posso colocar uma 3. Então, também a norma ela traz esses requisitos para que você consiga dimensionar de forma correta. Instalação e limpeza, né? Extremamente importante. A gente colocou a placa, ela dura 12 anos, mas eu tenho que fazer manutenção, né? Então, se eu não tiver uma periodicidade de manutenção, essa placa ela vai acumular sujeira, vai acumular detrito. Se eu não lavar essa placa direito, eu vou acabar danificando aquela película que é refletiva, ela vai deixar de refletir. Se eu utilizar um material ali que ele vai agredir a película, eu perco a retrorefletividade. Então, são vários cuidados, né? Não somente na hora da instalação do projeto, mas também a manutenção dessas placas ao longo da rodovia. Aqui, para quem não conhece, né, eu trouxe essa informação aqui que eu acho muito interessante. Por que a placa ela tem, né, essa tecnologia aqui? São microprismas que ficam dentro da película e é eles que fazem aí também a retrorefletividade. Então, o farol aqui, ele vai bater no microprisma e essa luminosidade ela vai voltar para o olho do usuário. Até um fato muito importante, tem uma grande amiga, né, que trabalha inclusive na DM, a Marta, ela sempre fala,
Às vezes você tem um trecho, um segmento da via, onde a quantidade de sinistro envolvendo veículos pesados é muito alta. Por que isso, né, pode acontecer? Porque o cone de luz de um veículo mais baixo, você pensa que você está sentado no seu veículo ali, você está mais ou menos 1,20 m, né, seu olho, e você está muito próximo do farol. Então, uma placa tipo 3, você facilmente vai visualizar. Agora, um motorista de um ônibus, um motorista de um caminhão, que ele está numa altura maior, né, com relação ao farol, aquele cone de luz é muito menor para o motorista do que para um veículo mais leve. Ou seja, muitas vezes ele não vê a placa por conta dessa questão. Então, o que você faz? Utiliza uma placa com uma luminância maior, né, com um índice de retrorefletividade maior. Então, são várias coisinhas que fazem diferença no dimensionamento dos elementos. Com base nos dispositivos longitudinais, então vamos falar um pouco também de contenção, né, dispositivos de contenção. Então, uma boa prática aqui com relação a dispositivos de contenção, primeiro, verificar a questão da zona livre, eu preciso proteger ou não preciso proteger aquele trecho. Pensando sempre que, a partir do momento que você instala um dispositivo, ele se torna um obstáculo, né? Então, a ideia é sempre estar com aquela lateral livre. Se eu não precisar instalar, é muito melhor. As normas que falam de dispositivos de proteção, então 6970, 6971, a 15486, a 14885, e aqui uma novidade para vocês, né? O CB16, o qual eu coordeno, e o Fred é o secretário, acabamos de aprovar, né, um texto base do projeto de sistema para proteção de motociclista. Então, é um dispositivo que ele é acoplado, ele complementa a defensa metálica, ele protege ali os postes da defensa, para que quando o motociclista, se ele vier a cair na rodovia, ele não vai impactar o poste. Então, isso a gente vai reduzir a severidade daquele sinistro, pensando no motociclista. Isso vai para a consulta nacional em breve. Então, logo vocês podem também acessar, né, a BNT e fazer ali tanto a leitura do texto que está sendo proposto, quanto fazer aí os comentários que vocês acham que são adequados para essa norma, que está aí para ser publicada em consulta nacional nos próximos dias. Requisitos de verificação para dispositivos de contenção longitudinais. Então, o controle dimensional, a camada de proteção de zinco, né, são elementos básicos para verificação. Quando a gente fala de dispositivos ensaiados com base na 15486 e na 14885, nós estamos falando de dispositivos que passaram por crash test. Então, eles têm que ter necessariamente uma carta de aprovação, um relatório de impacto, né, demonstrando a efetividade. Então, existem os vídeos de impacto, vocês também podem cobrar isso do fornecedor. Quando está dimensionando um dispositivo, você pode avaliar isso dentro do seu projeto. E também a verificação dos desenhos, né, todo dispositivo ele foi ensaiado, ele tem o desenho que foi projetado naquele ensaio. Então, quando vou fornecer um dispositivo, eu tenho que fornecer o mesmo dispositivo ensaiado, a não ser que eu tenha feito modificações que são aprovadas pelas normas que eu passei por este ensaio. Capacitação de técnicos implantadores, eu acho que essa aqui é o nosso próximo objetivo, vamos dizer assim, né? Nossa meta, fazer com que eu tenha dispositivos que são ensaiados, eu tenho dispositivos com uma performance muito boa, né? Eles funcionam. Mas nada disso adianta se na hora de implantar é substituído um parafuso, se ele não segue o padrão que o fornecedor está delimitando, né? Então, se o poste ele tem que estar cravado 70 centímetros e eu cravar com 65, automaticamente eu estou fora daquele projeto, né? Então, tudo isso tem que ser muito bem verificado na instalação para comprovar que aquilo que está sendo instalado está igual ao que o fornecedor disse. Manutenção periódica é outro item extremamente importante. Então, muitas vezes o dispositivo ele sofreu um impacto e ele fica ali na rodovia, né, por mais um longo tempo. A partir do momento que ele sofreu aquele impacto, teve o trabalho, né, foi acionado,
eu preciso fazer o reparo quase que imediatamente. Eu não posso deixar aquele dispositivo, né? Se fala de um terminal absorvedor, ele já teve o trabalho dele. Se outro veículo bater e impactar nesse dispositivo, eu posso ter uma lesão mais grave do que se não existisse o dispositivo. Então, é extremamente importante, né, a manutenção desse equipamento. Quando a gente fala de dispositivos auxiliares, então entram aí na lista, né, os dispositivos longitudinais, defensas, barreiras de concreto, portões de acesso, também é algo novo para nós aqui no Brasil, uma abertura entre barreiras. Eu vou utilizar aqui um dispositivo que ele é também ensaiado e que eu posso fazer a abertura aí de uma forma muito rápida. Para as próprias barreiras de concreto, né, para proteção de ciclistas, também é algo novo para nós. Dispositivos pontuais, então, são os atenuadores de impacto. Posso ter um dispositivo acoplado a um caminhão. Esse caminhão aqui ele vai servir como um caminhão barreira, protegendo uma obra ali, né, uma área de trabalho. Ou ele vai ficar dentro do fechamento, mesmo fazendo a operação do dia a dia. Atenuadores de impacto, que são dispositivos aí que protegem, né, o obstáculo. Eles podem ser fixos, né, ou temporários. Então, esse dispositivo na esquerda aqui, ele não tem uma base fixa. O que eu faço com ele aqui? Depois que acabou a obra, eu simplesmente levo ele para outro local. Certificado e aprovação. Então, tem os critérios de certificação. Ensaio segundo o relatório NCHRP 350 e MESH, e as cartas de aprovação emitidas pela Federal Highway. Ensaio segundo a UNE 1317, a parte 5. Então, eu tenho cartas de aprovação que são emitidas também por esses documentos. A questão do manual de sinalização, né, do CONTRAN. Então, ele já traz também aí critérios, né, critérios e diretrizes para que isso auxilie também o projetista na determinação desses dispositivos. Onde eu ponho, como eu coloco, tudo isso já está hoje dentro da norma. Para dispositivos com marcação CE, o que quer dizer isso, né? Que esse dispositivo, ele tem uma classificação. Então, ele tem ali é como se você tivesse um relatório após a fabricação. É como se fosse uma auditoria, basicamente. E sempre é importante, né? A aplicação em conformidade com as condições de ensaio. Então, se eu ensaiei meu dispositivo numa superfície plana, onde eu tive ali todo o veículo, né, sobre aquela superfície. Eu não posso instalar esse dispositivo numa área com declividade. Então, eu vou alterar, né, o formato que foi ensaiado. Então, eu tenho que também estar sempre atento na instalação para que o dispositivo ele tenha as mesmas características do que ele foi ensaiado no momento do impacto. Ainda com base em certificação, né, é importante analisar os ensaios dos dispositivos testados em impacto real. Então, eu tenho uma carta que ela vai me trazer informações daquele dispositivo, né, daquele ensaio. Então, ele traz aqui os parâmetros de ensaio. O padrão europeu, ele tem uma característica, hoje não existe um órgão que seja mandatório na Europa, então você vai fazer o quê? Você reporta os ensaios para um laboratório que é credenciado, que é acreditado, e esse laboratório ele vai fazer a análise e te emitir um documento dizendo, olha, você pode utilizar esse dispositivo dentro dessas características. Nos Estados Unidos é um pouco diferente. Existe um órgão mandatório, que é a Federal Highway, né? Eu digo que ela é equivalente ao nosso DENIT, né? Vamos dizer assim, ao Senatran, vamos dizer, melhor ainda. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai homologar esse produto. Então, ele vai dizer, esse produto pode ser utilizado ou não pode ser utilizado dentro da minha rodovia, dentro da minha gestão. O padrão americano, ele traz mais informações dentro já desta carta. Então, isso aqui é público, você pode entrar dentro do site da Federal e verificar se o que o fornecedor está te entregando realmente está baseado naquele ensaio. Então, isso fica disponível, não tem custo para entrar, para fazer o seu cadastro e também para baixar esse material dentro do site da Federal. Bom, aqui, Giovanni, vamos trazer aqui às vezes o pessoal tem muita dúvida, né, com relação a dispositivo de contenção. O que significa esse H1AW4, né? O que é isso, esse monte de letra?
Então, eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês de como se identifica, né? Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Eu vou lá na minha rodovia, encontrei aqui o dispositivo que ele deve ser instalado, eu tenho uma situação de um risco alto, né? Então, o que eu vou utilizar? Eu posso usar o H1, o H2, o H3, o L1. Então, assim, né, dentro do que a 15486 hoje traz para nós. O que é essas letrinhas aqui, né? Então, ela quer dizer, o H1 quer dizer que esse material ele tem um nível de contenção que vai segurar, né, que vai reter e redirecionar um veículo de 100 a 100 km por hora, e é um veículo de 900 kg. Também um veículo de 70 um veículo a 70 km por hora, um veículo de 10 mil quilos. Então, H1 quer dizer isso, né? Eu tenho outras matrizes de ensaio aqui para outros dispositivos. O A, né, o Azinho do A, do H1AW4, quer dizer que o nível de severidade desse dispositivo, ele tem uma SI aqui, ó, que tá chegando próximo do 1, ou seja, é um índice muito bom. Então, eu tenho o índice A, o B e o C. Se eu tiver um índice abaixo do C, quer dizer que esse dispositivo ele vai transferir muita energia para o usuário. E aí eu posso trazer esse usuário a óbito, mesmo sendo um dispositivo ensaiado. Então, por isso que o A é sempre muito melhor, né? Com a questão de nível de impacto. E o W é o espaço de trabalho. Então, quando eu falo H1AW4, o H1 é a matriz, o A, o ASI, e o W4 é o espaço de trabalho, quer dizer que esse dispositivo ele trabalha de 1,30 m até 1 metro, né? Então, é maior do que 1 metro e está entre 1,30 m, perdão. Já com base na norma americana, tem uma diferença. O americano é mais simples essa verificação, essa análise, né? Então, se eu quero aqui, ó, utilizar um dispositivo que ele seja com uma classificação alta dentro aqui dos níveis de contenção, eu vou vir aqui só e verificar o TL4 para que é? Para 800 quilos, para 2.000 quilos e para 8.000 quilos. As velocidades e os ângulos. Então, o europeu ele dá um pouquinho mais de trabalho, né? Para você identificar, e o americano é mais simples. E um fato também interessante é que, geralmente, o americano ele tem um índice de energia maior do que o europeu. Então, também tem essa questão. Quando a gente fala ainda de certificação e aprovação, né, de elementos longitudinais com base na norma europeia. Então, como eu disse no começo, tem aqui a questão da auditoria, né? Então, eu fui lá, o auditor vem na empresa, ele faz toda a verificação e ele vai emitir aí um documento dizendo que eu posso produzir esse dispositivo dentro daquele local. O meu dispositivo, ele deve conter números aqui de registro em todas as peças. Esse número aqui, eu vou garantir a rastreabilidade desse equipamento. Isso para todos os dispositivos ensaiados pela norma europeia, que tem as normas harmonizadas. Então, a N1317, parte 1, a 2, a 3, a 5, elas são normas harmonizadas. Então, os dispositivos ensaiados por essas normas, eles devem possuir essa questão da rastreabilidade. Isso é muito importante também. Com base no manual de sinalização, né, de trânsito, o que a gente tem hoje do CONTRAN, recentemente foi publicado esse manual, ele ficou vários anos aí em elaboração, e aí em 2021 ele foi publicado e traz aí diversas características dos elementos e possibilita já, né, o que o projetista encontre embasamento técnico dentro das normas dos manuais brasileiros. Isso é muito importante também para o projetista. E é interessante que sempre aqui o manual ele vai trazer, né, para o projetista que o dispositivo ele deve ser ensaiado, né, ele deve conter aqui os requisitos da ABNT. Então, uma complementa a outra, é muito interessante isso. E trazendo um pouco para vocês também do que eu faço, do meu dia a dia, né, alguns dispositivos e tecnologias que já estão disponíveis no Brasil,
Inclusive, vocês podem aí já verificar em algumas rodovias, já encontram esses elementos. O que eu forneço hoje são esses elementos atenuadores de impacto. Ele pode ser tanto com um cartucho de plástico, quanto um dispositivo aqui em aço, ó, que vai fazer a absorção do impacto. Esse vídeo aqui eu acho muito interessante, um impacto a 100 km por hora, à esquerda, numa barreira de concreto, e à direita eu tenho um impacto a 110 km por hora, num dispositivo amortecedor. E é possível ver a diferença, né? Agora um dispositivo amortecedor. Eu falo, né, que o importante não é a deformação do veículo, mas sim o resultado aí do impacto, né? O índice de severidade que vai ser transmitido para o usuário é muito menor do que um impacto direto, né, num elemento rígido. Existem também, como eu falei, né, aberturas operacionais, então você tem um dispositivo que ele é ensaiado, ele passou por um teste, e aí você vai fazer essa abertura aqui de forma rápida, para que, de repente, você tenha aqui uma situação de emergência, houve um acidente aqui na rodovia, a rodovia está totalmente interditada, eu preciso fazer a transposição desse veículo, né, desse fluxo. Então, eu faço essa abertura aqui de forma rápida. Ou mesmo uma situação onde eu tenho uma carga especial e eu preciso passar ela, porque eu tenho um gabarito baixo lá na minha obra de arte. Então, eu faço essa abertura. Atenuadores montados em caminhões. Então, você tem hoje um dispositivo que ele é instalado aqui no caminhão. Então, esse caminhão ele pode estar tanto trabalhando na rodovia, né, fazendo uma operação ali, como ele pode também proteger uma equipe, né? Então, nesse caso aqui, na foto da direita, eu tenho uma equipe trabalhando e eu tenho um caminhão barreira aqui, ó, protegendo essa minha equipe aqui, no caso de um veículo vir desgovernado e atropelar todo mundo aqui, né? Então, essa é uma grande vantagem que a tecnologia nos traz aí com dispositivos de proteção. Falando do dispositivo de proteção para motociclista, esse é um dispositivo, é um modelo, né, também, que é ensaiado. Então, se o usuário aqui, ele vem numa curva, ele cai nessa curva aqui, ele vai deslizando até o poste, ele vai encontrar ali um dispositivo que vai ser amigável, né, que vai evitar essa lesão mais grave para o usuário da via. Bom, Giovanni, é isso. A apresentação é bem rápida. Deixar um espaço aí para o pessoal tirar dúvida, quiser fazer perguntas. Ok. Bruno, a apresentação foi show aí, tá? Muito boa apresentação, tá? Parabéns aí. Um bom público aqui para uma segunda-feira, né? Estamos aí com mais de 70 pessoas aí, só fazendo o registro aqui da participação de professores nossos aqui de pós-especialização, do professor Frederico Rodrigues, que vai ser palestrante, da professora Mônica Veloso, que é coordenadora do curso de pós-graduação, da professora Larissa e da professora Simone. E também aqui ouviu o Marco Polo, que vai fazer a palestra na quarta-feira. Pessoal, assim, agora a gente vai deixar esse espaço reservado, abriu a câmera ali também, viu o José Carlos ali, que vai ser o nosso palestrante ali da quinta-feira ali, e como é que a gente vai fazer agora? Vamos organizar da seguinte maneira, a gente vai abrir o microfone, vocês podem fazer pergunta direto, consideração, comentário, tá? E depois que esgotar aí os comentários aqui via microfone, eu leio aqui no chat daí, tá bom? Fica à vontade aí, quem quiser fazer alguma observação, pergunta, a partir de agora tá liberado. Simone, fica à vontade aí. Boa noite, pessoal. Peço desculpas porque estou viajando a serviço e estou sem a câmera no momento, tá? Mas prestei atenção com bastante carinho, né? E pela belíssima apresentação do Bruno. E sempre muito interessante, sempre útil, né? E muito interessante participar desses treinamentos, tá? Bruno, eu queria te perguntar o seguinte: eu sei que isso depende muito do tipo de rodovia, depende muito do VDM, enfim, mas você teria uma ordem de grandeza aproximado, tá? Do custo de implantação de dispositivos aí de segurança
comparado com todo o custo de sinalização, por exemplo, ou custo por quilômetro, um custo médio, né, para as concessionárias, ou para o órgão de trânsito, enfim, para o DENIT, um custo médio de percentual, lógico, né, não é valor em valor, mas comparado com toda a sinalização da rodovia, qual é o peso dos dispositivos de segurança nessas instalações? Aproximado, tá? Você teria alguma informação nesse sentido para passar para a gente? Perfeito, Simone. Interessante demais sua pergunta. A gente anda ao lado de pessoas com o mesmo pensamento e que trabalham já há muitos anos, né, dentro desse segmento e pode nos ajudar. Então, eu vou chamar o Fred aqui, ó, vou quebrar o protocolo da apresentação. Fred, me corrija se eu estiver errado, mas você já fez um estudo que é em torno de 5% dentro do orçamento total da obra? Boa noite a todo mundo aí. Peço desculpa também que eu não estou no computador, então eu não vou conseguir abrir a câmera. A gente fez a seguinte análise. Nós pegamos a planilha Cicro do DENIT, que tem lá o custo médio gerencial de 1 quilômetro de duplicação e o custo médio gerencial de 1 quilômetro de terceira faixa. Né? O que a gente fez? Simulamos se a gente colocasse no início, né, um terminal de soldo de energia, mais a defesa metálica ao longo de 1 quilômetro. Também consideramos colocar aquele termoplástico na linha de bordo, né, o sonorizador na linha de bordo, e verificamos o seguinte, que em relação ao custo de duplicar uma via, colocar todos esses elementos dá algo da ordem de 5% de incremento no preço do quilômetro. Isso na duplicação. Na rodovia de pista simples, ao incluir uma terceira faixa, óbvio que só para a gente ter uma ordem de grandeza, eu simulei também o seguinte, e se fosse um local que também quisesse coibir a ultrapassagem, aí nós colocamos o cilindro delimitador, colocamos a defensa, colocamos o TAI, colocamos o TAI e também o sonorizador. Aí, em pista simples, foi da ordem de 15% da implantação dessa terceira faixa por quilômetro. Perfeito, professor. Eu lembrava de parte do seu estudo. Simone, acho que respondeu, né? Então, 15% se a gente está falando de pista simples, mas são diversos elementos que o FED projetou, né? Então, a gente está falando aí de uma segurança muito completa da rodovia, né? Dispositivos longitudinais, balizadores, e 5% para uma pista duplicada. Ok. Obrigada. Bom, na sequência aqui levantou a mão o Valmir Luiz. Valmir, boa noite, fica à vontade. Boa noite, Giovanni. Boa noite, Bruno, Fred e demais colegas aí. Ô, Bruno, são algumas perguntas. Primeiro, a 6970 e 6971. São duas normas que eu brigo para elas serem retiradas da BNT o mais rápido possível. Por quê? Nós sabemos que o nível de contenção dela é nível baixo, mas todas as rodovias do Brasil, elas são apoiadas nessa. E como a norma, ela fornece desenhos, é muito fácil do pessoal vender defensa sem rastreabilidade, sem ensaio, sem confiança do material que está lá. Perfeito. Tá? Então, nós corremos um risco violento. Existem empresas que eu conheço muito sérias que fazem os ensaios, têm os ensaios, tudo certinho, mas eu já tive 2 ou 3 vezes fazendo relatórios porque não sabia a procedência da fabricação. Foi comprado externamente, veio para o Brasil e o pessoal queria colocar um lote muito grande e não dá para ser colocado. Então, a gente corre um risco violento. Em contrapartida, a 15486 vai ser uma norma onde o produto sai bem mais caro, porque o ensaio de impacto não é barato, ele sai bem mais caro do que a normal inicialmente. Mas eu acho que ao longo do tempo, e na hora que der um volume grande, vai cair o preço,
também assustadoramente futuramente. Então, eu gostaria de pedir aos colegas para a gente começar a fazer um trabalho onde que a gente comece a limitar esse uso, certo? E para que, no máximo, de 5 a 10 anos, a gente possa descartar essa norma. Por que eu falo de 5 a 10 anos? Você não consegue, de forma nenhuma, substituir todo o parque rodoviário, tirar as defensas existentes. Mas podemos ir fazendo uma programação de substituição, fazer um projeto nacional onde que você possa, por exemplo, passou de 10%, aquele tramo de defensa ou barreira que não foi ensaiada, ela tem de ser trocada, não simplesmente reparada. E eu estou te falando, eu te falei primeiro da parte de defensa, mas a de barreira, o cara coloca 2 tábuas ali e recompõe o concreto, e você sabe que ele está danificado. Você não consegue recuperar a estrutura dele totalmente quebrada. Você teria de verificar, passar talvez um sistema de raio-x para você saber aonde que ele está rompido, para você poder retirar e ver o que está são e o que não está. Então, é muito complicado para fazer essa substituição, mas nós temos de tentar, de alguma maneira, principalmente o pessoal que está na BNT, nas normas lá, e concessionárias, elas fazem um trabalho belíssimo. A área o estatal é mais complicada. O pessoal acha que não, mas é muito mais complicado, porque na parte terceirizada, entra o acidentado, qualquer coisa, ele entra uma ação. Contra o Estado, ele não entra. Então, isso atrapalha. O outro seria a parte de custo. Eu lembro que na MG10, quando foi feita a auditoria de segurança, na época do AES, já tem em torno de 15 a 20 anos, nós gastamos 20 milhões para fazer uma revisão completa, porque você utiliza muito material, dispositivos auxiliares. E nessa época, o custo deles era muito mais alto, porque não tinha uso para assim normal dele. Não é a mesma coisa de hoje. Hoje você tem um uso com muito mais eficiência, com mais a miúde, então você cai o custo de execução. O estudo que o Fred fez, eu acho ótimo, foi excelente comparação que ele fez, e isso aí vai valer bastante para a gente. Mas eu aumentaria um pouco de 2% a 3%, porque você precisa de tela de ofuscamento, tem outros tipos de materiais que você vai ter de colocar para uma segurança total mais eficiente. Se a gente quer reduzir a severidade, principalmente a parte de severidade, e posteriormente a gente tentar reduzir acidente, nós vamos ter de atuar nessa parte e ainda vão ter de, futuramente, entrar numa outra parte que ninguém ainda começou a discutir. Começar a conversar com as montadoras de veículos. Um caminhão não pode ter a mesma velocidade ou uma velocidade superior de carro numa rampa de 8% a 10%, e ele passa por você a 120, 130. Perfeito. Entendeu? Na hora dele parar, ele não vai parar, porque o freio não aguenta e não vai ter freio para aguentar. E se aguentar, ele vai morrer, porque a carga não tem aderência suficiente para segurar. Então, a gente tem de conseguir torque, maior torque e menor velocidade de veículo. Se tem limite para que você atue na rodovia, os veículos não podem passar muito desse limite. Ele tem de ter alguma coisa que impeça ele chegar a 200 a 300 quilômetros, como já foi medido na MG10 antes da duplicação. Falando de normas, Zuccherati, vamos trazer um pouco para a 6970, né, a 6971, que acho que foi o primeiro questionamento, um pouco da experiência. Foram normas que passaram por 10 anos a revisão, né, então você tem uma norma de 2012 e fazem 10 anos que ela estava em revisão. Ela agora saiu, né, para ter o texto base foi para a consulta nacional,
e nós passamos por 6 reuniões de análise desses votos de consulta. Então, foram mais de 150 comentários. Dentro desses 150 comentários, nós fizemos 6 reuniões só para analisar esses comentários. E hoje vai sair novamente essa norma para consulta, dentro dos comentários que foram feitos, e eu vejo assim, como oportunidade da sociedade de opinar dentro daquela norma técnica, né? Então, não necessariamente você precisa participar de todas as reuniões da BNT ou estar 100% participando de alguma norma, mas quando você tem a oportunidade de fazer a leitura e opinar dentro daquela norma, acho que é o momento ideal. Então, agora a gente tem a de motociclista. Vai sair para consulta nacional. Então, já vai lá no site da BNT, se cadastra. Assim que sair essa norma para consulta nacional, você recebe essa análise e você tem a oportunidade de ali falar sobre o que você entendeu, né, e dar a sua contribuição. Isso também para veículos, né? Hoje, toda a regulamentação, ela vai para a consulta nacional. O CONTRAN, ele faz a regulamentação e ele coloca isso dentro do site. Também, nós, como sociedade, temos a oportunidade de pontuar. Então, acho que o nosso dever hoje é fazer essa verificação. O Fred levantou a mão? Isso. Levantou. Bruno, eu queria te perguntar o seguinte, né? Nós estamos aí, né, com a BNT preparando já a norma para contenção lateral também, preparada para o motociclista, mas eu queria saber, assim, pela Lindsay, acho que vocês têm experiência disso aí, qual é o incremento percentual por quilômetro, por metro, em uma barreira comum, para colocar aquele dispositivo adicional para proteger também o motociclista? Não, perfeito, Fred. É importante, acho que até trazendo um pouco da pergunta do Zuccherati, né? Hoje, uma defensa semi-maleável, pelo menos com base no DR São Paulo, ela é mais cara do que uma defensa que passou por um ensaio. Então, assim, quando você fala de elemento certificado, você já tem um elemento que é mais barato do que aquele que era o anterior, né? Que era o ACM, sem ensaio. Falando de dispositivo para proteção de motociclista, vai variar muito de acordo com o fornecedor. Então, cada fornecedor tem o seu projeto, né? Existem projetos que são de plástico, projetos que são metálicos. Então, cada um tem um valor de acordo com aquilo que está sendo projetado. Falando do dispositivo da Lindsay, acredito aí, nós estamos falando por metro R$200, R$250 de defensa, está quase o mesmo valor. Então, assim, vamos dizer que se para você proteger aquela curva, né, você vai utilizar o mesmo valor que você está usando de defensa para a proteção de motociclista. Só que o interessante é que a proteção de motociclista, ela não necessariamente precisa ser instalada em toda a curva. Então, você tem critérios e parâmetros que vão delimitar onde instalar aquela proteção. Também pensando no sistema, né? Para não se tornar algo obrigatório que vai onerar toda uma cadeia e você vai acabar não utilizando o dispositivo. Na sequência aqui, levantou a mão, estou indo pela sequência da mãozinha levantada, aqui tem 2 pessoas, tem o André Robson Ferreira. André, boa noite, fica à vontade aí. Boa noite, professor, boa noite, Bruno, boa noite a todos. Ô, Bruno, no início da sua aí, você disse que uma grande importância é capacitar as pessoas que instalam esses dispositivos na rodovia. E acredito que isso seja fundamental. A gente já teve uma parceria junto, a gente já fez algum trabalho junto. E, cara, eu fiz um estudo aqui na concessionária agora, de uma liberação de uma obra de 2015, que ela está totalmente fora do padrão da norma. E agora eu vou ter que gerar um custo adicional para a concessionária, porque isso não foi visto lá atrás. Inclusive o órgão que nos fiscaliza não tinha conhecimento disso. Então, assim, a capacitação, a gente está falando de melhorias, de salvar vidas, de cada vez melhorar mais essa segurança no trânsito, só que a gente pode esquecer um pouquinho e pecar na capacitação desses profissionais de implantação.
Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso daí, Brunão. Perfeito. Prazer revê-lo aí, André. Precisamos fazer uma visita lá na concessão. Vou marcar. É extremamente importante. Eu estava recentemente numa obra e o instalador ele não tem qualquer tipo de capacitação a não ser a experiência de vida dele, né? Ele aprendeu com alguém e trouxe essa experiência para aquela situação. E o motorista que trouxe o elemento do canteiro de obra para o local da instalação, ele era uma empresa contratada de um MUNC. Esse cara tinha uma certificação, ele passou por um curso de capacitação para operar aquele caminhão, para operar o MUNC, ele estava capacete, de óculos, uniformizado. Então, assim, eu acho que é o momento também da gente começar a repensar, né? Talvez eu ter uma escola de capacitação para o operador do MUNC, eu ter uma escola de capacitação para o instalador da defensa. Eu acho que nós estamos nesse momento que, como eu comentei, né? É um grande desafio hoje. Talvez o órgão público exigir, dentro do edital de concessão ali, de licitação, né? Vamos falando de DRs, de DENITs, DENIT, dentro do edital, o aplicador, ele deve fornecer um certificado, mas isso tem que ser algo muito correto, né? Não aquele certificado que ele vai imitar ali, copiar, fazer uma falsificação, mas não, algo muito sério. Uma carteirinha, um código de identificação, como é de motorista, não sei, a gente tem que pensar isso hoje, André, porque é complicado. Quando acontece um acidente, né, a gente vê aquela imagem do dispositivo, aí a reportagem muitas vezes fala, bateu, a parte da defensa entrou dentro do veículo e vê uma pessoa, né, teve um acidente agravado, mas ninguém avalia se aquele dispositivo estava bem instalado, se a condição estava correta, né, de manutenção. E isso pesa muito, né, no final, porque você desprendeu uma verba, você fez um investimento, e aquele investimento ele é jogado fora. Bruno, eu comecei com meus técnicos de campos, imprimi norma para cada um deles e assim, implantou, substituiu uma defesa, você vai lá verificar se está tudo dentro dos padrões da norma. Aí eu tive uma surpresa aqui com o rapaz, não, mas há 10 anos eu acompanho isso, tá tudo certo. Rapaz, verifica, confie só na sua experiência, porque às vezes o operador chegou lá, não está no legal naquele dia, ele vai instalar errado, vai instalar mais baixo ou mais alto, não vai ter uma ancoragem boa de um poste, deixar um parafuso solto. E isso daí, segurança viária, um acidente principalmente com defensa, ela pode acabar com uma família, né? Então, assim, eu acredito que esse modelo da gente capacitar profissionais que implantam, tanto os que fiscalizam, é uma garantia, assim, para a gente, concessionária, muito ampla, né? Para garantir que aquele serviço, porque é um custo alto, e você gerar mais um custo de um retrabalho, ou de fazer pagar algum valor para uma família, por negligência de instalação, é muito difícil. Professor Giovanni, só para lembrar que a turma da pós, viu? Como é que é? Tá cortando um pouco. Cortou. Lembrar que eu sou da Lembro, eu tô lembrado aí. Que bom aí. Bom, Giovanni, fica a dica, hein, Giovanni? Abrir uns cursos aí de dimensionamento da 15486 e o pessoal aí da instalação. Os práticos aí. É bom. Antes de iniciar a pós com o grupo da IPOS, eu procurei vários cursos e assim, quando eu descobri a IPOS, bicho, eu fiquei muito feliz, porque a gente não tem instituições que visam para a área da infraestrutura rodoviária, cara. Agora que está vindo um know-how melhor, mas é difícil encontrar. Muito bom. Obrigado, André, aí, e agradeço os elogios, mas externo a todos os professores, que são eles que movem o nosso instituto aí, tá? Obrigado. Aqui na sequência aqui, eu tenho a Ana Carolina, estou pegando a sequência das mãos levantadas, tenho o Valmir aqui, mas estou indo pela sequência. Ana Caroline, fica à vontade aí para fazer a pergunta.
Dole 1, Dole 2, Dole 3. Bom, Na verdade, acho que você falou Ana Carolina, mas alguém está usando o computador da Ana Carolina, Eu acho né? que é o Everson, né, não? o Eberson, que aparece o nome Ana Carolina. Tá, esse que levantou a mão pela Ana Carolina, pode fazer a pergunta, fica à vontade aí. Aí eu não sei, né? Tá aparecendo Ana Carolina aqui para mim aqui, tá? Boa noite, sou eu. Estou usando aqui o tablet da minha filha. Bruno, Beleza. prazer enorme te rever, viu, meu? Faz tempo, hein? Preciso fazer uma visita aí. Vamos. Bom, eu sou aqui o Antônio Carlos, sou da empresa Serjet, de São Paulo. Bruno, só complementando aí, pedindo um esclarecimento. Vamos lá. Nós sabemos aí que hoje, com as normas vigentes, 90% da nossa malha rodoviária teria que ser praticamente protegida, toda ela, por defensa metálica, né? Principalmente as rodovias mais antigas, com plataformas mais estreitas, enfim. Nós aqui que trabalhamos muito com DENIT, DR, sofremos bastante com esse problema de plataforma, de desnível de pavimento, para implantação de terminais, enfim. Me diga uma coisa, quando você diz aí, vamos para a gente instalar um terminal, ele tem que estar lá no nível, bonitinho, passando por essas rodovias que nós temos no Brasil, você é técnico, avaliando tecnicamente, né? Eu tenho uma opinião, depois que você externar a sua, eu vou falar a minha, mas quantos por cento dessas implantações você não aprovaria, né, por algum detalhe, e quantos por cento você acha que poderia ser evitado fazendo a correção de geometria de via? Porque, assim, hoje nós pensamos muito em dispositivo de segurança, vocês estão de parabéns aí com a iniciativa do dispositivo para evitar mortes com motociclista, que é um grande número no Brasil. Eu que tenho aqui o DR de Campinas, né, 790 quilômetros de rodovia ali, você conhece bem, Morungaba, Serra Negra, o povo gosta de andar bastante de moto ali, já vi alguns acidentes muito feios. Mas, o seu olhar técnico, né, quantos por cento você acha que é erro de implantação, e o que você acha que poderia ser corrigido mexendo na geometria da via, né? Porque sabemos que o governo federal, o governo estadual, órgãos públicos, eles não vão conseguir investir o necessário, né, para que se faça uma defesa, uma proteção com dispositivo de segurança corretamente, né? Porque nós temos diversas variáveis, né, Bruno? Ângulo de batida de um veículo no terminal, isso já pode acarretar uma puta dor de cabeça para todos, inclusive para o órgão, para o implantador, enfim, até você explicar para um cara. Nós tivemos aí um caso recente aqui na Anguera, deu um puta de um problema, né, na Dom Pedro, até provar que o cara estava numa velocidade mais alta, que ele entrou num ângulo de batida diferente do que o terminal foi testado. Isso leva muitos anos, né, e muito desgaste, tanto financeiro quanto político, enfim. O que você acha? Como que se poderia corrigir isso? Né? O que você prefere lá? O quantos por cento está lá errado, quantos por cento a gente corrigia na geometria, né? E essa questão da certificação. Porque a certificação, ela é um ensaio controlado, nós sabemos disso, né? Vi alguns sendo feitos, é um ensaio controlado. E quando nós estamos no trânsito, né, na rodovia, nem tudo está sob controle, né? O sinistro, ele é muito difícil de você prever, né, mas possível de ser previsto também. É uma loucura isso, né? Nós sabemos onde estão os gargalos, mas nunca vamos saber como que isso vai acontecer, em que momento vai acontecer. Me dá sua opinião, Brunão. O que você acha? Por experiência, né, eu aprendi a instalar o dispositivo há 6 anos atrás, lendo manual sozinho, né, então não foi fácil, foi um quebra-cabeça que eu fui montando ali na hora, e eu vejo que muitas pessoas passam por isso hoje, né, até por ausência de conhecimento vamos dizer assim, a empresa que eu trabalho, a gente não tem custo nenhum de fazer um apontamento, de ir lá no campo, treinar as equipes.
E mesmo assim, ainda hoje a gente vê muita resistência. Muitas vezes o gestor ali da equipe, ela fala, poxa, eu vou parar minha equipe um dia para o Bruno vir aqui treinar e capacitar essa equipe. Vou perder de executar, né, tantos trabalhos num dia. Então, assim, eu ainda vejo muita resistência dos gestores em parar, vamos dar a capacidade para essa equipe fazer o trabalho, aprender a desenvolver, para que ela não cometa erros ao longo da instalação. E, assim, muita coisa que a gente consegue resolver, às vezes, com uma simples verificação, um checklist, muita coisa a gente resolve só verificando o manual, mas ainda existe uma questão, assim, também de capacitação do projetista. Muitas vezes o projetista, ele coloca ali o dispositivo, mas ele não conhece o segmento. Então, acho que é outro problema que nós temos hoje, compatibilidade das classes, né? Então, o cara de drenagem, ele precisa conversar com o de sinalização. O de sinalização precisa falar com o de pavimento. Porque quando você pega o final, né, que seria o de dispositivos auxiliares, de sinalização, muitas vezes ele não é compatível com o que foi projetado. Então, você já chega, às vezes, numa obra que está sendo recém-inaugurada, cheio de desafio lá. Por quê? Não foi compatibilizado drenagem com o sinal. Então, você poderia deixar, né, muitas vezes, de colocar um dispositivo se você tivesse tirado a drenagem ou adequado ela de acordo com a 15486. Mas é um desafio muito grande. Não é fácil, não, Antônio. Pessoal, só interromper, o Bruno ele tem um compromisso, ele precisa sair dentro de alguns minutinhos, né, Bruno? Mas podemos fazer o seguinte, tá? A gente pode continuar aqui com a sala aberta aqui para fazer uma discussão entre a gente aqui, né? Ou quem quiser alguma dúvida pontual direcionada ao Bruno, pode escrever no chat, já tem uma aqui que eu não vou conseguir passar, mas depois eu passo para o Bruno o nome do contato e ele depois responde a todos aí, tá? Porque a gente já estourou o nosso tempo, né? Que estourou em 10 minutos, 20 horas e 40 minutos aí. É isso, né, Bruno? Só mais uma perguntinha, tá? Você está entregando, está fabricando ainda, já começou a fabricar de novo o terminal ou está dando prioridade aí para os seus silos aí? O que tem acontecido hoje é a diferença, assim, nós estamos pensando mais em dispositivos tecnológicos mais robustos, até entendendo a necessidade do mercado hoje. Que é o que você falou. Às vezes o terminal não é o dispositivo correto para aquela instalação. Corretíssimo, Bruno. Isso aí, meu querido. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Um abraço para o Fernando. Pode deixar. Bruno, muito obrigado, eu te agradeço, tá? Em nome do IPOS Especialização, aí foi show aí a tua apresentação, a tua palestra aí, a gente atingiu quase 80 pessoas aí na sala aí, e tu vê que o tardar da hora aí, ainda continuamos acima de 60 pessoas aí. Não, tá bom? Agradeço demais, e é por um bem maior, aniversário da esposa hoje, se eu não for... Bora. Vai jantar com a esposa aí, senão dá ruim aí, tá? Não dá ruim aqui. Obrigado a todos. Deixa meu contato para eles, então, Giovanni, e aí fico à disposição. Tá bom, então. Tá? Obrigado, gente. Aí. Até mais aí, Bruno. Um abraço. Pessoal, então, assim, ó, o chat fica aberto. Quem quiser deixar as considerações aí, comentários aí, eu vou estar copiando todos e passando para o Bruno, e ele vai entrar em contato aí e responder individualmente vocês aí com muito carinho e atenção aí. E amanhã a gente continua nosso ciclo de palestra, né? Com a palestra do professor Frederico Rodrigues, né? O Fred, né? E a partir da manhã, às 19 horas e 30 minutos, aí, horário de Brasília, ok? Então tá, pessoal, agradeço aí a participação de todos, eu dou como encerrado, pode falar, fica à vontade, pode falar. Desculpa estar te interrompendo aí, mas eu só queria fazer um posicionamento a respeito desse problema que está tendo. É o seguinte, a capacitação, ela tem de ter, inclusive, chegar ao nível de obrigatoriamente ter um engenheiro de segurança viária, igual obra civil. Você não tem na obra civil um engenheiro de segurança? E por que na rodovia
onde morre muito mais gente por acidente, você não tem um engenheiro de segurança permanente lá. Tanto na parte de obra quanto na parte de operação, porque ela não é igual à construção civil. A construção civil, você faz, entrega o prédio, o cara vai dar manutenção, mas não tem um engenheiro depois responsável pela manutenção lá diária. Mas em rodovia você é necessário e tem as atividades que são necessárias. E nós não temos um engenheiro de segurança. Eu conversei com o general lá, que é o presidente do observatório, lá em Brasília agora, conversei com algumas pessoas e estou tentando ver se a gente consegue entrar com essa parte. Já conversei com o presidente do CREA aqui em Belo Horizonte, aqui em Minas Gerais, para que a gente consiga ter uma área de engenharia de segurança viária com engenheiro permanente para que olhe isso. Eu acho que é um dos caminhos que nós vamos ter para o futuro. Okay. Eu estou aposentado, mas tem o pessoal novo aí que vai ter lá e eu estou disposto a ajudá-los no que for possível, certo? Porque eu tenho uma herdeira entrando nessa área também. Legal, bacana, que bom, bom. Então, eu acho o seguinte, que a gente tem de lutar para conseguir a melhoria para a área, não para a área de engenharia, mas para a população em geral, o usuário. Ele precisa de pessoas constantemente olhando por quê ou não por quê. E com isso você pode fazer mais com otimismo uma modificação ou um ajuste nas vias até estaduais. Porque o problema maior da via estadual é o talude dela. O talude é a parte principal lá, porque todas elas, talude é 2:3 ou 3:2, que é o mais estável para o tipo de solo nosso. Mas se você pegar a norma 15486, ele já precisa de defesa. Entendi. Tá? Então, se você for pegar pura e simplesmente, você vai ter de fazer uma barreira de fora a fora, porque isso é estudo internacional, a necessidade do talude, porque é problema de tombamento de veículo. Sim. Então, a gente tem de olhar e saber onde que vai colocar e o porquê, e começar a dar prioridade aos pontos mais graves ou com possibilidades de acidentes naquela parte. Então, tipos de acidentes ou área homogênea, parecida, a gente começar a catalogar e colocá-la como obrigatória a utilização de dispositivos de segurança à medida que for possível. E com isso, a cada ano, a gente pode aumentar um pouco até atingir o nível de segurança necessário. Eu acho que é uma das coisas que a gente tem de começar a discutir a maneira e a operação. Por exemplo, vamos colocar agora a defesa para motociclista. Ótimo. Aonde? Como? Quais são as principais vias? Quais são os locais onde que dá mais problema? Aonde que tem maior concentração de motociclista, tipo de rodovia ou percentual de motos na via, para que a gente comece a fazer alguma coisa. Tá? Então, me desculpe ter alongado, mas eu acho que tranquilo. O pessoal o espaço começa a pensar. O espaço é para isso, tá? Pena que o Bruno ele não pôde ficar, tá? Mas assim, a gente reserva sempre o espaço, que a contribuição maior é esse bate-papo, essa conversa, essa troca de experiências, esse questionamento aí. Então é isso. Obrigado, Valmir, mais uma vez aí, enriquece muitos comentários aí. E é isso, pessoal. Agradecemos aí, tá? 20h47 aí, e está desfeita aí o nosso primeiro encontro aí, tá? E amanhã continua, amanhã a palestra do Fred aí, terça-feira aí, tá? Também vai ser show, como foi essa, mantendo o nível, depois tem o Marco Polo, depois tem o José Carlos, e aí a gente fecha na quinta com o José Carlos aí, tá bom? André, pode falar aí. Professor, eu agradeço aí esse workshop maravilhoso de aprendizado com todo mundo. Grandes feras aí, a gente aprende com todos, né? Com grandes profissionais da área. E só recapitulando, professor, o assunto que eu estava dizendo com o Bruno ali, acredito que na implantação desses dispositivos,
como o nosso amigo bem falou, tem que ter um engenheiro de segurança acompanhando sempre, né, para a gente não ter esses erros e localizar eles lá na frente e depois aumentando o custo, né? O retrabalho tem um custo muito alto, né? Na época da construção aqui não tinha ninguém acompanhando, especialista na área, foi realizado e hoje um conjunto, tanto a concessionária quanto com o nosso órgão fiscalizador, localizamos esse erro e estamos aí trabalhando para adequá-lo. Ok, obrigado, André, aí, né? Até amanhã a todos, então. Aguardo vocês aí amanhã novamente aí, tá? Obrigado aí, um abraço aí. A palestra vai ficar depois, ela sobe para o YouTube e fica armazenada no YouTube junto com as demais aí. Boa noite a todos aí. Professor. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado aí. Tchau. Até mais aí. Tamo junto aí. Valeu. Boa noite a todos aí. Boa noite, boa noite.